Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu brainstorm do Café com Oftalmo. Aqui você vai aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre glaucoma para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Hoje eu vou falar sobre o campo visual 10.2, o campo visual central, e quais são as aplicações e indicações que ele tem no glaucoma. Cada vez mais as evidências da literatura têm mostrado que a visão central no glaucoma, na verdade, ela é muito mais importante e afetada muito mais cedo do que o que a gente imaginava antes. Então, aquela coisa clássica de o glaucoma afetar a visão periférica e só nos estágios mais avançados e mais terminais da doença a gente ter um acometimento central. Isso é uma noção que tem mudado muito nos últimos anos, porque a gente tem visto pacientes com doenças que seriam consideradas iniciais, assim, com pouco tempo de doença, já tendo um prejuízo de visão central detectado nos exames. Então, isso é uma coisa nova para a gente, que tem sido muito estudada nos últimos anos e que ainda precisa ser muito estudada, que é a questão do acometimento na visão central do glaucoma. A gente ainda não sabe muito bem como acompanhar e como investigar esse acometimento de visão central. A gente ainda não tem bons protocolos, a gente ainda não sabe se a gente deve, por exemplo, indicar para todos os nossos pacientes um exame de campo visual central, ou se a gente deve seguir indicações mais específicas. A gente também não sabe ainda se a gente já deve avaliar isso em todos os tipos de glaucoma, em todos os estágios de doença. Então, precisa de muito mais estudos. Mas eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que tem sido a minha rotina com isso. A minha rotina com a testagem de visão central no glaucoma tem sido de indicar o exame, o campo visual 10.2, para alguns casos específicos. É claro que eu não vou dizer que é errado se você decidir testar para todo mundo, porque, como eu disse, não tem protocolos ainda, mas eu não tenho solicitado para todos os meus pacientes, não. Eu tenho tido algumas indicações específicas que eu vou passar aqui para vocês, mas lembrem do que eu falei, isso não é a regra, isso tem sido a minha prática para uma coisa que a gente ainda não tem dados de literatura suficientes para que eu possa dizer o que é realmente o correto. Então, isso tem sido o que eu tenho feito. Pode ser que daqui a 1 ou 2 anos eu refaça esse vídeo com uma nova rotina, mas enquanto não tem estudos randomizados, grandes, com um N bom de pacientes, vai acabar que cada oftalmologista vai adequar um pouco isso para a sua prática. Então, tem alguns grupos de pacientes que eu tenho indicado testagem com o 10.2. Quem são eles? Primeiro, os glaucomas avançados. Essa talvez seja a indicação mais óbvia, que a gente até já tinha há mais tempo. Afinal, esses pacientes de glaucoma avançado com campo tubular, a maior parte dos pontos que os campos 24.2 e 30.2 testam, eles são de visão periférica. Então, não faz sentido eu botar o paciente lá 5 minutos fazendo um exame em que 95% dos pontos testados estão numa área onde eu já sei que esse paciente não tem visão prévia. Então, é muito mais interessante a gente fazer um exame que detalhe a região onde o paciente tem visão para que a gente possa detectar a progressão. Agora, cuidado, que quando eu falo que eu acompanho os glaucomas avançados com 10.2, isso não quer dizer que eu deixe de fazer o 24.2, até porque lembra da ilha de visão temporal que esses pacientes normalmente têm. Então, os pacientes de glaucoma avançado, geralmente eles têm uma visão central com uma ilha de visão temporal. Se você fizer só o central, você não vai detectar uma progressão nesses lados um pouco mais temporais do exame. Então, na verdade, é importante fazer os dois. Uma outra indicação que eu vejo de fazer o 10.2 para os pacientes com glaucoma são os pacientes que no OCT eu detecto uma perda, um afinamento de camada de fibras nervosas na região temporal inferior do exame.
Por que isso? Nos nossos esqueminhas clássicos de estudo, quando a gente vai desenhar um fundo de olho, a gente coloca o nervo óptico e a mácula alinhados, né? No campo visual, eles são alinhados também, mas na prática, na nossa anatomia, a mácula e o nervo, eles não são alinhados. O nervo, ele fica um pouquinho superior à mácula. Então, aquelas fibras nervosas que estão indo da mácula em direção ao nervo, aonde elas vão entrar no nervo vai ser na região temporal inferior, que é o que a gente chama de feixe papilomacular. São essas fibras, tá? E essa região temporal inferior no nervo, a gente dá também um nomezinho especial, que é a zona de vulnerabilidade macular. Então, quando você tem uma perda, uma lesão temporal inferior na camada de fibras nervosas, isso é região de visão central. Então, mesmo que o 24/2 não detecte nada, eu posso, nesses pacientes, ter uma perda de visão central, um escotoma central que passou oculto num campo visual tradicional. Então, um segundo grupo de pacientes em que eu peço o campo visual 10/2 é quando eu pego o OCT daquele paciente e eu vejo um afinamento de fibras temporal inferior. Um terceiro grupo de pacientes que eu peço o exame é quando eu faço o 24/2, o campo tradicional, e aparece lá um quadradinho ou mais até na região central. Então, quando já tem uma perda central detectada no 24/2, é interessante a gente detalhar. Por quê? O Octopus, o Humphrey, os campos tradicionais, quando a gente faz a estratégia 30/2, 24/2, todos eles vão testar geralmente 4 ou 5 pontinhos só na região central da visão. É bem pouco detalhe, tá? Em geral, escotoma de campo visual, a gente não valoriza qualquer um. A gente valoriza quando a gente tem principalmente a partir de 3 pontos escotomatosos adjacentes. Então, se você tem um quadradinho isolado, geralmente você não valoriza. Se você tem 3 quadradinhos, um do lado do outro, aquilo é mais sugestivo de um defeito glaucomatoso verdadeiro, a gente valoriza mais. Só que se na visão central a gente só testa 4 ou 5, vai ser muito mais difícil a gente encontrar 3 pontos adjacentes ali, escotomatosos. Então, muitas vezes é um escotoma verdadeiro, real, preocupante na visão central e vai aparecer como um quadradinho só isolado, simplesmente porque não foram testados mais pontos. Então, você fez um campo visual 24/2, veio todo normal, mas tinha um quadradinho central ali. Você quer saber se aquilo é um escotoma verdadeiro ou não? Uma excelente opção é você fazer um 10/2 para esse paciente. Beleza, Samantha, você me convenceu que eu preciso fazer campo visual 10/2 para os meus pacientes com glaucoma. Como que eu vou fazer, então? Como que eu vou colocar isso na minha rotina? Isso é outra coisa que a gente não tem protocolo. O que que eu tenho feito? Eu tenho alternado esses exames. Então, os pacientes que eu opto por, além do 24/2, acompanhar também pelo 10/2, eles acabam fazendo exame de campo visual a cada 3 meses. E aí, numa avaliação, eu peço o 24/2, na outra avaliação, 3 meses depois, esse paciente vai fazer o 10/2. Então, eu fico intercalando esses exames. Não acho prudente você abandonar o 24/2, mesmo que para algum caso você pense, o 10/2 está me dando tudo que eu preciso de informação. Não abandona o 24/2 porque lembra que pode aparecer um defeito novo em outra localização e você não detectar na visão central. Então, a gente não abandona de vez o 24/2. Lembra também o que eu falei dos casos avançados, da ilha temporal de visão que a gente quer acompanhar também. Então, a gente não deixa de fazer o 24/2, a gente acrescenta o 10/2 e eu tenho preferido fazer intercalando. Tem colegas que têm preferido fazer no mesmo dia. O paciente vai na clínica, faz o 24/2 e faz o 10/2.
Isso tem algumas complicações, inclusive uma colega essa semana mesmo me mandou uma mensagem perguntando isso, porque ela pediu os dois de uma vez e a clínica que recebeu o pedido falou que não tinha como fazer. Então vamos entender isso. Eu acho cansativo para o paciente fazer os dois exames no mesmo dia. Então, isso por si só já me faz querer separar e intercalar, porque às vezes a gente já perde um pouco de confiabilidade no segundo olho testado porque o paciente está cansando. Imagina se a gente for fazer 4 campos visuais num dia, 2 para cada olho, né? Eu acho cansativo para o paciente e, sendo cansativo, a gente vai acabar perdendo em confiabilidade do exame. E tem uma outra questão burocrática aí, principalmente se esse paciente tem plano de saúde. Para o plano, campo visual é campo visual e ponto. É um código só do exame, né? Não tem o campo 10.2 e o campo 24.2 como dois exames separados. É tudo campo visual. E o plano de saúde vai fazer o repasse referente a um exame de campo visual, não a 2 exames de campo visual realizados no mesmo dia. Então tem essa outra questão que é um empecilho burocrático até que impede a gente de, às vezes, fazer o exame no mesmo dia. Você vai fazer 2 exames e vai ter o repasse equivalente a um exame apenas. Mas, independente dessas burocracias, eu acho cansativo para o paciente fazer 2 exames de campo visual no mesmo dia, por isso que a minha estratégia é mais de intercalar os exames. Agora, fazer campo visual de 3 em 3 meses, que é o que acaba acontecendo com os meus pacientes na prática, também não é isento de burocracias quando o paciente tem um plano de saúde e vai usar esse plano para fazer o exame. Porque, em geral, os planos de saúde, eles autorizam o campo visual a cada 6 meses, que é o padrão do nosso acompanhamento. Então, quando você pede de 3 em 3 meses, geralmente a gente tem que fazer alguma justificativa para o plano explicando, mas isso foi uma coisa que nunca me deu problema. Eu preparo um laudo explicando que são casos que precisam de um acompanhamento mais rigoroso, que tem um risco maior de progressão de doença, com dano de visão central, com risco de perda de visão, de qualidade de vida. Então eu relato isso e explico que para aquele caso específico da gravidade daquele paciente, eu estou optando pelo campo visual a cada 3 meses. Nunca tive problema do plano de saúde cobrir esses exames quando eu faço esse laudo. Eu entrego para o paciente. Se tiver alguma negativa do plano, aí o paciente apresenta esse laudo e resolve o problema. Então, a testagem da visão central nos pacientes com glaucoma tem sido cada vez mais discutida, a sua relevância. A gente ainda não tem bons protocolos para isso, ainda precisa de mais estudos. Então, você tem a liberdade ou de indicar para todos os seus pacientes, ou de selecionar alguns casos, como eu faço. Eu indico para os pacientes de glaucoma avançado, os pacientes com alteração temporal inferior no OCT, e os pacientes que têm alteração central no 24.2, e você tem a possibilidade ou de intercalar esses exames, ou então de fazer os dois no mesmo dia, mas o que você nunca deve fazer é abandonar o campo tradicional. Então, se você optar pelo 10.2, use ele como uma avaliação a mais do seu paciente, e conforme a gente for tendo mais dados de literatura sobre esse assunto, eu vou trazendo as atualizações para você. Se você sente que está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o glaucoma, você pode se inscrever no meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você ter mais informações. A gente se encontra na semana que vem com mais um vídeo para te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma.